Opa! Olá para quem está assistindo o vídeo. Meu nome é Daniel, eu sou aluno da Prática de Eletromagnetismo aqui da FGA e eu vou apresentar a experiência 5, que é pautada em antenas. Essa experiência, esse experimento, ele é um pouco mais voltado para simulações, então a gente vai ter uma carga teórica bastante interessante. E depois dessa carga teórica, eu vou abrir o ANSYS HFSS, que é um software de simulação de eletrônica. A gente vai fazer duas simulações juntos aqui. Depois a gente volta para discutir um pouquinho os resultados, passar as experiências e concluir o vídeo. Beleza? Para não perder muito tempo, eu espero que vocês curtam, consigam aprender bastante com esse vídeo. E a essa hora vocês devem estar vendo a minha tela com a apresentação. Bom, como eu já falei, é a turma FGA 0120, eu sou da turma 02 da prática de eletromagnetismo. Minha matrícula é essa aqui, 2020 45080. Para começar, vou fazer um resumo da apresentação e, em resumo, eu até acabei de explicar como é que é, mas a gente vai passar por uma parte teórica, vai fazer duas simulações e vai voltar para discutir. A grande soma das coisas que a gente tem é que as antenas são componentes eletrônicos de grande importância para o funcionamento do mundo como ele é hoje. Isso ninguém pode negar. Praticamente todas as partes de telecomunicação são o que são por conta das antenas, por conta da capacidade que a gente tem de passar uma informação por grandes distâncias através desses dispositivos. E a computação, como a gente vai ver no HFSS, vai auxiliar bastante a gente a entender alguns conceitos de antenas que às vezes não são muito intuitivos. O objetivo do experimento, como eu também falei no início, é orientado para as antenas, em especial as antenas de microfita, que eu vou explicar depois como funciona. Eu posso chamar tanto de microfita quanto de microstrip, né, que é microfita em inglês. Com a HFSS, a gente vai fazer a modelagem, a gente vai fazer a configuração e a simulação de tudo e visualizar em 3D, por exemplo, o ganho, a gente vai visualizar o padrão de radiação, esse tipo de coisa. A justificativa do problema também está pautada no que eu falei, de que as telecomunicações mudaram o mundo e as antenas mudaram as telecomunicações. Então, elas são a base para tudo que a gente tem, seja da internet, seja da comunicação, seja de televisão, seja de computação. Tudo isso vai passar por uma antena e, com certeza, no nosso dia a dia, a gente tem um aparelho que é capaz de receber sinais e converter eles no que quer que seja, sejam sinais de internet, sejam sinais telefônicos, seja sinais de som, enfim. É até meio confuso de explicar como as antenas mudaram o mundo todo. Bom, vamos partir um pouquinho para a teoria. Eu falo, pô, antenas são importantes, elas fazem tudo, mas o que exatamente são antenas? Bom, uma antena, ele é um dispositivo eletrônico que é capaz de receber uma onda magnética e transformar ela em um sinal elétrico, certo? Então, para uma antena, a gente tá até aqui no desenho, na imagem que eu coloquei, a gente tem uma onda eletromagnética que chega em uma antena. Esse sinal eletromagnético, por conta da indução, vai gerar uma corrente de alta frequência e essa corrente elétrica vai ser transmitida para qualquer dispositivo que seja. Pode ser um transmissor de televisão, pode ser um receptor de sinal de Wi-Fi, o que quer que seja. O conceito básico das antenas é o mesmo. Aqui eu trouxe a imagem de uma antena dipolo, certo? Como vocês estão vendo aqui na imagem, existe um campo elétrico que é induzido pelo campo magnético da onda eletromagnética, né? A onda eletromagnética é feita por dois campos que são ortogonais. A gente tem o campo magnético que vai em uma direção e o campo elétrico que vai em outra. Nessa situação que eu trouxe na imagem, a gente vê a interferência do campo elétrico aqui na antena, que é feita de um material condutor, certo? Então esse campo elétrico vai agir na antena e vai fazer com que os elétrons se movam. E dependendo da frequência que esses elétrons se movem, a gente tem uma corrente alternada, uma corrente elétrica alternada. E essa corrente pode ser usada para quaisquer fins, elas podem ser usadas para alimentar um eletrônico, para o que quer que seja. Quais são as propriedades de uma antena? Duas principais propriedades que a gente vai fazer a simulação aqui nesse vídeo e que a gente precisa entender para ter uma noção de como funcionam as coisas é o padrão de radiação, que no HFSS a gente vai ver como Radiation Pattern, e o ganho da antena, que a gente vai ver como Total Gain, ganho da antena. Bom, o padrão de radiação, ele é um plot que pode ser 2D, pode ser 3D, e que ele vai definir como que essa antena
vai receber os sinais que vão chegar nela, certo? Por radiação, a gente está falando de radiação de decaimento radioativo, mas a gente tá falando das ondas eletromagnéticas que vão interagir com a antena. E dentro dessas regiões aqui do padrão de radiação, a gente tem a capacidade de receber sinal, certo? Então, para essa antena específica aqui que foi colocada, a gente vê que ele tem vários lóbulos, né? Essas formas aí que foram geradas, e aqui dentro a gente vai ter uma recepção de sinal nessa região do espaço, e a gente vai ter uma recepção boa de sinal. O ganho da antena, por sua vez, é uma propriedade que vai definir o quão bem a antena vai converter um sinal, certo? Então a gente tem o padrão de radiação de uma antena, que é como que os campos ao redor da antena existem, como eles estão funcionando. E tem o ganho da antena, que é o quão bem esses campos conseguem induzir corrente elétrica dentro dessa antena. A gente pode trazer em coordenadas polares e a gente vê, conforme passa a angulação da antena, vai de 0 a 360, qual é que é a intensidade do ganho da antena, certo? A gente pode jogar no plano cartesiano também. Quando a gente fizer a simulação, vai ficar um pouquinho mais evidente. Mas a gente percebe que o ganho da antena é mais elevado em regiões que dependem da geometria da antena. A gente vai fazer uma antena de microstrip, né, um PET retangular, e aí a gente vai entender direitinho como é que funciona isso, quais que são as regiões que tem um ganho maior, que tem um ganho menor e por aí vai. Bom, agora a gente vai partir para o primeiro experimento, que é a antena de microfita retangular, beleza? Para começar, o que que é uma antena de microfita? Uma antena de microfita, que é chamada de microstrip, ela é composta fundamentalmente por quatro partes e a gente vai fazer elas na modelagem. A gente tem um plano de aterramento, que em todos os projetos internet afora a gente encontra como ground plane. A gente tem um substrato dielétrico, que é chamado de substrate. A gente tem o PET, que eu não consegui encontrar qual é que é a tradução, então a gente vai chamar como PET mesmo, que é essa forma que fica acima do substrato e é a região que vai receber o sinal e conduzir ele para o nosso ground plane. E a gente tem a feed line, que é essa região aqui do espaço, que vai ligar o PET na parte de cima do substrato com o ground plane que está na parte de baixo, certo? Expliquei as partes, vamos entender um pouquinho melhor como é que é o funcionamento de uma antena de microstrip. Bom, o que a gente vai ter e que a gente vai observar nas nossas simulações é que o PET vai ter um padrão de recepção de sinal dependendo da geometria dele. Primeiro a gente vai fazer um PET retangular e depois a gente vai fazer um PET circular. Mas a gente vai passar por cada um desses, bem específico. O sinal vai ser recebido pelo PET e ele não vai ser absorvido pelo substrato, porque o substrato é dielétrico. Então, o sinal, as ondas eletromagnéticas que chegarem lá, não vão induzir corrente. Só vão induzir aqui no PET. Bom, chegou no metal PET, a gente vai ter uma corrente que vai passar do PET para o ground plane, ou do ground plane para o PET. Isso é meio que independente. E aí a gente vai ter meio que uma tradução do sinal eletromagnético para a corrente elétrica a partir do PET que a gente tem. Aqui nessa imagem é uma coisa um pouquinho fora do projeto das microfitas, mas a gente vê como é que é o funcionamento dos campos magnéticos e dos campos elétricos dentro de um PET, de uma antena de microfita. Aqui a gente vê, por exemplo, que o campo magnético vai na direção das faces verticais e o campo elétrico possui esse padrão bem específico em que ele aumenta em uma região e diminui em outra. Bom, o projeto que a gente precisa fazer de uma antena de micropatch foi entregue na nossa referência, no experimento 05, esse documento aqui. E aqui está dito que a gente precisa desenhar, simular e analisar através do HFSS uma antena de microstrip que trabalhe com uma frequência de 7.5 GHz e os seguintes parâmetros de construção. Eu já dei um zoom aqui na região, mas a gente vê que a geometria da nossa antena é de 32 por 28,1 milímetros de substrato e o retângulo do PET é de 12,45 por 16 milímetros. A gente tem uma feed line de 8 milímetros aqui de comprimento e de largura tem 2,46.
A altura é de 0,794 milímetros, não dá para enxergar muito bem. E ele não forneceu a espessura tanto do patch quanto do ground plane. Mas isso tem um motivo, que é que tanto o patch quanto o ground plane, eles são fundamentalmente muito finos. A gente pode considerar que eles são muito finos. E se a gente for pegar uma antena de microstrip na vida real, a gente vê isso. Que o substrato tem ali um tamanho, enquanto o patch é muito fino e a gente quase não consegue ver ali a espessura dele, a grossura dele. Bom, agora que eu já apresentei toda a parte dos requerimentos, vamos voltar aqui para para um dos vídeos que foram entregues aqui, né? Foram entregues como referência, que podem ajudar nas simulações. O vídeo que eu vou utilizar para explicar a modelagem é esse aqui, né? Então a gente vai desenhar uma antena de patch retangular utilizando o HFSS. É exatamente o que a gente vai fazer, fazendo as devidas alterações, claro, com as dimensões e com a frequência que é de 7,5 GHz. Beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou mudar aqui a tela para colocar a minha tela inteira e mostrar para vocês o HFSS. Esse aqui é o software onde a gente vai fazer a modelagem, a configuração e a simulação da nossa antena de microstrip. Bom, para para testar, eu já fiz essa antena aqui de micropatch. Eu consegui fazer essa simulação. Se a gente for aqui em Simulation, se a gente ver, por exemplo, que está tudo pronto, posso rodar a análise e ele vai fazer a simulação da antena. A gente vai conseguir ver que tudo está funcionando sem muito problema. Bom, enquanto ele está rodando, eu vou continuar explicando o processo de modelagem que a gente vai encontrar. Certo? Opa, tá aí. A HFSS estava dando uma travada, mas beleza. Abri aqui para esse Rectangular Patch. Rodou certinho. O que a gente pode fazer é ir aqui no projeto do Rectangular Patch e fazer, por exemplo, os resultados. A gente pode ver o plot do ganho, que é esse aqui. A gente pode ver a diretividade, que é um indicador de para onde o ganho é maior ou menor. Então, a gente pode ver, por exemplo, o ganho no terminal S e por aí vai. A gente vai passar por todos os passos da simulação. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer para construir uma antena é construir a antena. E a gente vai precisar primeiro cuidar da geometria. Por causa disso, eu vou fazer primeiro todo o projeto de modelagem e depois eu vou passando por todos os materiais, seja aplicando um material específico, seja aplicando uma configuração específica. Depois a gente vai partir pela configuração, com setup, com tudo. E aí a gente vai fazer a simulação e análise de resultados, beleza? Deixa eu só conferir se está tudo certinho. Beleza, tá assim. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer, a gente pode até observar aqui que no desenho, no projeto que nos foi entregue, deixa eu pegar aqui, a gente tem 28,1 milímetros por 32 milímetros, tanto no substrato quanto no ground plane. E primeiro a gente vai se preocupar em fazer eles, beleza? Então eu vou colocar aqui a visão superior, vou fazer na verdade eu preciso dar uma leve inclinada aqui para o Drawbox, vou fazer uma caixa de dimensões arbitrárias, beleza? E agora a gente já tem o início, que no nosso caso vai ser o ground plane. No nosso caso, que no nosso caso vai ser o ground plane. Então eu já vou abrir aqui as configurações dele, colocar ground plane, e por enquanto eu não vou mexer em nada, só nas dimensões dele. Vou abrir o projeto mais uma vez, a gente vê que é de 28,1 até 32 milímetros, né? Então ele é um pouquinho mais fino no eixo X e um pouquinho maior no eixo Y. Isso até engana, porque no desenho está ao contrário, mas a gente vai seguir as dimensões mesmo. Bom, a primeira coisa que a gente quer fazer é que o patch ele esteja centralizado no projeto. Então a gente vai fazer com que primeiro todo o ground plane e
o substrato estejam centralizados. A gente vai fazer esse quadrado bem no centro do nosso projeto e depois a gente vai fazer a configuração, enfim, tudo. Mas então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é checar que o tamanho em x é de 28,1 milímetros. Então, vou colocar aqui 28,1. O tamanho em y é de 32 milímetros. Então, a gente já coloca aqui 32. E o tamanho z, como eu falei, não foi informado para o ground plane. Por padrão, vamos utilizar 0,1 para a espessura, justo para fazer jus à ideia de que é um material ultra fino. Beleza? Vou colocar um fit in view aqui. A gente consegue observar que o que a gente construiu... Opa! A gente observa que a gente construiu um retângulo, só que ele ainda não está centralizado no, na origem. Beleza? Então, o que a gente vai ter que fazer é fazer com que esse quadrado fique bem no meio da origem. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai mexer na posição. Bom, como a gente sabe que o tamanho em x é de 28,1, a gente quer que ele esteja posicionado a menos 28,1 sobre 2 no eixo x, certo? Para ele ficar bem no centrinho. 28,1 sobre 2 é 14,05. Simples conta de cabeça a gente resolve isso. Mesma coisa com y size 32. Vou colocar menos 16. Posição em z eu vou manter em 0, porque eu quero que ele fique numa altura padrão. Tá aqui. Vou tirar o zoom. Agora a gente vê que a gente tem o nosso ground plane perfeitamente colocado. Só para dar um grau, vou colocar como verde para o nosso plano de aterramento, para melhorar um pouquinho a visibilidade das coisas. Próxima coisa que a gente precisa fazer. Bom, a gente tem o ground plane, vamos fazer o substrato, já que ele é de dimensões semelhantes. O que eu posso fazer é pegar o ground plane, selecionar aqui o ground plane, dou um Ctrl C e dou um Ctrl V para criar outro ground plane. Tá vendo? Então ele criou aqui um projeto com o ground plane 1. A gente sabe que as dimensões são iguais agora, só que eu vou renomear ele de ground plane para substrate. Opa, substrate. Para cor, eu vou tirar da cor do ground plane para não ficar, né, muito, para não confundir. E em vez de ser verde, eu vou deixar ele com esse tom aqui de marrom. Pronto. Bom, tem uma questão. Se a gente for observar aqui no terminal dos dois, a gente vê que eles têm a mesma posição. Só que se a gente olhar no nosso projeto, mesmo que eles estejam as mesmas posições, eles tenham, no caso, as mesmas posições, de x, mesmas dimensões de x e de y, o substrato está acima do ground plane e ele tem uma espessura de 0,794 milímetros. Então a gente cuida disso daqui. O x-size então vai para 0,794 e a posição, como a gente sabe que o ground plane tem 0,1, a gente coloca 0,1 também na posição de z dele. Vou dar um play. Pela dimensão fica... Dar um play não, né? Vou dar um OK. Pela dimensão fica meio difícil de observar, mas eu vou dar um zoom aqui para a gente olhar legal. E se vocês perceberem, agora, tanto o nosso substrato dielétrico quanto o ground plane estão bem do lado um do outro, certo? E eles têm as mesmas dimensões, então meio que não sobra nada, eles são do mesmo tamanho. Aqui, ó, vou dar um zoom aqui na lateral, agora dá para ver. Eles não se intersectam e têm um tamanho bastante semelhante. Bom, vou dar um zoom out aqui e mudar para uma vista isométrica para a gente fazer a terceira parte da nossa simulação, que é o patch. Para o patch, em vez da gente fazer uma peça só, que tem esse formato, a gente vai fazer uma peça para a feed line e uma peça para o patch em específico. Beleza? A gente vai posicionar as duas e a gente vai utilizar uma função do HFSS, que é a unite, para fazer os dois como um só. Depois disso, eu ainda vou mostrar o que acontece, mas a gente vai fazer uma ligação entre a parte de cima e a parte de baixo. Isso é feito através de uma lambda port, mas depois a gente passa por isso. Primeiro projeto, vamos lá fazer o nosso patch. Bom, para o patch eu preciso de um retângulo de dimensões arbitrárias de novo, porque eu vou editar tudo. Já vou mudar o nome, patch.
E a cor, eu vou dar a mesma cor do nosso ground plane, porque eles são feitos do mesmo material, certo? Depois a gente vai ver, eu vou assinalar os materiais de todos, mas esse aqui, o substrato dielétrico, vai ser de um material, obviamente, dielétrico, de uma resina, e o PET e o ground plane vão ser de cobre. Bom, deixa eu abrir aqui o Create Box e vamos mexer nas dimensões dele. A gente quer que ele tenha no X 12,45 e no Y 16 milímetros. De espessura, a gente conversou de fazer um padrão de 0,1. Então aqui a gente precisa de 12,45, né? 12,45. Y size 16, espessura 0,1. Opa, peraí. Ah, tá. Tá 0,1. Uai, tá. Por que isso tá tão grande? Peraí. 0,1. Agora sim. Ah, eu tô editando o ground plane. Opa, vou ter que voltar aqui. Pronto. Tava editando o ground plane. Isso não é uma coisa muito legal de se fazer. Acabou que eu fiz um desenho aqui. Nossa, que confusão que eu fiz na modelagem, tá? Fiquei assustado. Pronto, agora sim a gente tem a box 1. Vamos chamar ela de pet. Vou adicionar aquela corzinha lá que a gente decidiu. Vamos dar um OK. E para o pet, agora sim a gente vai mexer no Create Box. Tá vendo? Bom, X-Size 12,45, como eu já tinha falado. Y-Size 16. Z-Size 0,1. Por enquanto a gente não vai mexer na posição. Tá aqui. A gente tem o nosso retângulozinho. Vamos posicionar ele dentro do projeto? Como a gente quer que ele esteja centralizado, a gente precisa que tenha 12,45 para um lado de x, 12,45 para o outro lado de x, 8 para um lado, 16 para o outro. Vamos mexer aqui na posição, então. Como é 12,45, a gente coloca 12,45 sobre 2, que é... A gente pode até fazer aqui 12,45 sobre 2, menos 12,45 sobre 2. A gente tem que é de 16, então a gente coloca menos 8. E a posição de x, de z no caso, vai ser definida a partir dos outros. Então a gente tem um ground plane, que é de 0,1. A gente tem um substrato, que é de 0,794. Então isso daqui, para ter a mesma espessura e estar encaixado, tem que ser 0,894, certo? Vou colocar aqui 0,894. Agora sim, está tudo colocado. Eu vou até abrir aqui o pad. Vocês estão vendo que ele colocou 12,45 sobre 2. Eu posso utilizar as expressões nesse caso. Vai salvar um pouquinho a parte de matemática. 6,225, a gente poderia colocar tanto um quanto outro. Bom, eu vou mexer um pouquinho aqui nas vistas para a gente perceber que, de novo, a gente não tem nenhuma sobreposição entre os elementos. Tá? Vou dar um zoom out aqui. Vou deixar uma vista frontal. De novo, eles têm o mesmo tamanho, tanto o ground plane quanto o substrato. E o pet está aqui no meio, um pouquinho menor. Próxima coisa que a gente precisa fazer, sem muita brincadeirinha, é o feed line, certo? De novo, a gente quer que o feed line esteja centralizado sobre o eixo X aqui. A gente tem que estar na mesma altura de Z, evidentemente. E a gente sabe que as dimensões de X dele são de 8 milímetros, certo? Então, eu vou fazer aqui o desenho do nosso feed line. Retângulo, tamanho arbitrário, isso aqui não importa. Vou colocar aqui, feed line. Agora sim. Para a cor eu vou selecionar a mesma cor do pet, só para ficar bonitinho. E vamos mexer nas dimensões desse garotão. Bom, a gente sabe que o x-size dele, vou até voltar aqui para o projeto, o x-size dele é 2,46, beleza? Tá vendo aqui o eixo x? 2,46 milímetros. Y-size, 8 milímetros. Então, x-size é 2,46, y-size 8, z-size padrão 0,1.
Opa, deixa eu voltar aqui para uma vista um pouquinho mais favorável. Tá, eu acho que eu troquei aqui os tamanhos. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. O projeto que a gente tem, ele vai ficar mais ou menos assim. Peraí. Só não tá numa vista muito. Agora sim. Esse aqui é o projeto que a gente está fazendo. Ele está com uma cara um pouquinho diferente do desenho, mas se a gente observar, faz sentido. A gente quer que ele seja mais comprido em Y e um pouquinho mais apertado em X. Isso vale para todas as dimensões. Então a cara geral é essa daqui. Vamos posicionar a nossa feedline. Mesma coisa. A gente sabe que a posição em Z tem que ser 0,896. A gente sabe que a posição em X dele, que é 2,46, vai ser menos 2,46 sobre 2. E a posição em Y dele, que é 8. Vou até colocar aqui menos 8 sobre 2. Opa, aqui uma confusãozinha que eu fiz para o feedline, mas a gente sabe que a posição dele, na verdade, não vai ser centralizado, né? Ele tem que ficar 8 milímetros, ele tem que estar 4 milímetros de distância do centro. 8, nossa, que confusão. Ele tem que estar 8 milímetros de distância do centro. Por quê? Porque a gente tem aqui no nosso desenho que isso daqui tem uma dimensão de 18 e 16 milímetros. E como está centralizado, a gente sabe que do eixo X para baixo são 8 milímetros. Então vamos colocar menos, deixa eu ver, aqui é menos 32, né? Vamos colocar menos 32 de posição no eixo Y. Como ele tem 8 milímetros no sentido positivo, ele deve encaixar certinho no nosso projeto. Então bora aqui, feedline, em vez de posição em Y, menos 8 sobre 2, vamos colocar menos 32. Opa, menos 32 foi meio exagero, né? Não, menos 32 não, menos 16. Agora sim, com um pouquinho de confusão, deu certo. Vou dar um zoom aqui, a gente vê que eles, de novo, estão encostando um no outro. E aqui, aqui embaixo, vou até mudar para uma vista que corrobora um pouco mais. Aqui embaixo a gente vê que todos eles têm o mesmo tamanho. Nenhum deles sai, certo? Vista isométrica, o que a gente precisa fazer agora, Daniel? Agora a gente vai pegar o patch, a gente vai pegar o fitline. Opa, selecionar o patch, selecionar o... Que isso, cara? Ah, tá, tô apertando o Shift, não Ctrl. Opa. Selecionar o patch, apertando Ctrl, selecionar o feedline, apertando Ctrl, vai liberar algumas funções aqui de modelagem. Então, modelagem, desenho. Tá aqui, agora sim. Apareceu a função Unite, tá vendo? Agora os dois vão se comportar como a mesma entidade. A gente vê que tem o ground plane, tem o patch, que é tudo isso daqui, e tem o substrato, que é tudo isso daqui. Bom, uma coisa que eu posso fazer, até para garantir que seja um pouco maior, é aumentar o x-size das coisas, do nosso feedline, tá vendo? Agora os dois estão aqui. De novo, eles são tratados como a mesma entidade. Eles têm a mesma espessura? Deixa eu dar uma olhada. Patch, 0,894, isso. Bom, vou pegar o feedline aqui, mudar para 0,894. Ele estava 0,002 milímetros. Agora sim, é a mesma estrutura, tá vendo? Com isso, a gente praticamente finalizou a nossa modelagem. Tanto que se a gente voltar aqui para o nosso vídeo de referência, é esse aqui que a gente tem. Eles usam dimensões diferentes, mas fundamentalmente a mesma coisa. Bom, ele faz mais uma coisa, que é criar uma lambda port. Agora ele inclusive está mostrando exatamente qual é que é o processo para isso, mas a gente vai ter que mudar a origem do sistema, a gente vai ter que mudar o grid e fazer o desenho meio que na face, nessa face do projeto. Então a gente vai fazer um sheet, não vai fazer um objeto 3D, e ele vai fazer a condução de corrente de um para o outro. Aqui ele mudou, ele vai dar o zoom e vai fazer as coisas acontecerem. Vamos fazer nós mesmos, porque é um pouquinho mais divertido, né? Opa, agora sim. Vou dar um zoom.
Aqui a gente tem uma visualização, opa, direcionada para o eixo Y, tá vendo? Vou selecionar ele aqui e voltar mais uma vez. E agora eu vou fazer o Draw Rectangle. Oh, Rectangle não, peraí. Por enquanto não. Tudo bem. Eu vou mudar o grid do XY para o YZ. Para o XZ, no caso. Agora sim. E agora sim eu consigo fazer um retângulo que vai daqui, que vai ocupar todo o espaço. Bom, tenho esse sheets aqui chamado Rectangle 1. Vou chamar ele de Lamp de Port. Beleza? Não vou assinalar nenhuma cor para ele. E eu vou mexer nas dimensões para que ele fique do tamanho certinho. A gente tem tamanho em X de 2,73. O que a gente quer é que o tamanho seja de 2,46, que ele tem que corresponder certinho do patch para o ground plane, beleza? Então eu vou mudar aqui de 2,73 para 2,46, menos 1,23, tá certo, ele está bem centralizado, da posição tá tudo certo, o tamanho em Z é a soma do ground plane mais do substrato mais do patch. Então é 794 mais 200, 0,994. Vou dar um OK. Posso até mudar aqui a câmera, a gente vê que ele está do tamanho certinho. Bom, o que resta a gente fazer agora de modelagem? Tem uma coisinha que a gente precisa fazer, vou voltar o grid para o XY, mas que por enquanto, opa, mas que por enquanto a gente vai deixar meio que escondido na vista, que é fazer a região do espaço em que a simulação vai acontecer. Diferentemente das simulações do Maxwell, que a gente conseguiria assinalar uma região, tem uma assigned region, tem uma própria função para isso, a gente pode fazer uma caixa que vai ocupar todo o espaço aqui. Vou denominar ela aqui de Radiant Box, é onde a gente vai fazer todas as simulações. O material, vou assinalar como ar. Por que o ar? Porque a gente quer ver como é que é o funcionamento, o hipotético funcionamento de uma antena em uma região que tem ar. Vou colocar uma transparência bem alta, porque ele vai ocupar quase todo o espaço, né? Fica meio difícil de visualizar. Beleza, aqui a gente tem a nossa Radiant Box das coisas. Assim, no modo. Bom, deixa eu. Que isso, cara? Agora sim, é o modelo. Agora eu consigo voltar aqui. Radiant Box está como vácuo. Eu vou assinalar como ar. Pronto. Agora sim, a gente tem a nossa Radiant Box que está cobrindo tudo. Para melhorar um pouquinho o posicionamento, para garantir que ele vai passar de toda a placa, eu vou deixar ela com uma posição de Y como menos, sei lá, 5, beleza? Vou deixar ele como um quadrado de paralelepípedo de 40 por 40. Vou colocar 15 aqui. Pronto, agora sim. A gente tem um bagulho a gente tem uma região que está posicionada em tudo. Vamos para as configurações agora e para isso eu vou mudar os objetos na vista. Então deixa eu selecionar o objeto aqui, eu vou esconder ele, ele não vai mais interferir e vamos trabalhar dos materiais. Bom, primeiro, como eu disse, eu quero que o ground plane e o nosso patch sejam do mesmo material, que no nosso caso vai ser o cobre. Copper. Vou dar um OK. Opa, que isso? Bom, vou colocar um por um. Ah, tá aqui. Ground plane e o patch estão com material cobre. O substrato a gente vai utilizar um material um pouquinho diferente. Vou até mostrar para vocês aqui. É CFR4 epóxi. Então seria um substrato de resina. Beleza? E com isso a gente finalizou a simulação. Simulação não, né? A gente finalizou, nossa, a parte de modelagem. A gente vê que o patch está todo pronto aqui. Vamos para a configuração e entender como é que funcionam as coisas. Bom, aqui no nosso vídeo de referência, a gente pode olhar
que aqui ele está fazendo o lamp port, né? No projeto dele, ele centralizou o patch como a coordenada zero de Z. Eu não fiz a mesma coisa, mas isso não vai mudar muito a parte de simulação. Ele vai rodar a simulação normalmente. E quando a gente fizer o overlay dos gráficos, isso só vai ficar um pouquinho diferente, mas não vai mudar muita coisa não. Bom, aqui ele fez o quadradinho que vai ser o lamp port. Ele até clicou, e agora a gente vai começar as partes de configuração, que são as coisas que mais mudam para nossa parte. Vamos selecionar o patch, ele está aqui como Sheets. Eu vou selecionar ele, Assign Citation Port, coloco um lamp port. Vou colocar como referência o nosso patch e dar OK. Agora, se a gente for aqui no design, Citations, a gente vai observar que isso daqui está fazendo a passagem da corrente entre o patch e o ground plane. Ele vai ser uma porta de passagem. Beleza? Uma outra coisa que a gente vai ter que fazer. Vamos pegar o nosso Radiant Box aqui e assinalar uma fronteira para ela, que é de radiação. Vamos deixar tudo padrão aqui, Rad 1. Agora, isso vai funcionar. Essa caixa aqui vai ser onde a gente vai fazer as simulações acontecerem dentro de radiação. Bom, para o ground plane, bora ver aqui como é que é a parte de configuração que ele faz. Para o ground plane, a gente quer que ele seja isolante, então a gente também vai utilizar uma outra configuração para ele. Então, vamos voltar aqui para o iníciozinho da configuração. Ele está passando pelo projeto, pelo processo de design. Bom, aqui ele colocou o feedline, patch. Você está vendo que ele usou o Unite aqui para unir os dois. E pronto. O design está bem semelhante. Agora ele vai se preocupar com o aporte, né? Beleza, colocou as partes todas, fez um lamp de port. Na versão dele, ele ainda precisou ligar com uma linha, como é que é o caminho da corrente. No nosso caso, é automático. Aí ele mostrando para a gente como é que funciona. E, e aí ele vai fazer a Radiation Boundary, que a gente chamou de Radiation Box, certo? Que vai ser a caixa de ar. Agora, ele já finalizou toda a parte de projeto. A gente tem Radiation Boundary, ele vai rodar a simulação, um pouco de análise de resultados. Vamos voltar um pouquinho no vídeo para observar. Peraí, as caixas, simulação. Bom, beleza. A gente viu aqui que toda a parte do projeto está finalizada. Vamos para um setup de análise. Análise, adicionar um setup de solução. E quero mexer em avançado. Bom, como nos foi pedido para fazer uma análise numa frequência de 7.5 GHz, a gente muda aqui de 5 para 7.5. Número de passos, como eu quero uma solução que é relativamente precisa, vou colocar 10. Se eu quiser, eu posso mexer no quantos passos são refinados, número mínimo, número de passos de convergência, esse tipo de coisa. E a frequência de solução, que pode ser 5, pode ser uma faixa de frequência, tá vendo? Ou pode ser multifrequências específicas que a gente selecionar. Bom, o setup de solução está pronto, a gente tem todas as dimensões como pedidas, a gente tem todas as frequências como pedidas. A gente tem que fazer um sweep com uma quantidade de pontos. Como a gente quer que a nossa frequência seja de... Posso até mexer aqui em interpolation, posso mexer nas coisas, enfim. Como a nossa frequência é 7.5, a gente não precisa de 3.75 ou 11.25. Vamos fazer a simulação de 5 GHz até 10 GHz. Beleza? Ele vai rodar 2.5 antes, 2.5 depois. Sweep type pode ser discrete, pode ser fast, pode ser interpolation. Vou deixar esse aqui que é o padrão de interpolar, tá salvo. Uma simulação, vamos validar, tem um problema com a nossa port. Tá vendo aqui? Então, HFCS Design 2, isso daqui.
gente vê que o port não tem terminais definidos. Vamos resolver isso daqui. Vou dar um zoom aqui e selecionar a nossa lambda port. E se a gente olhar aqui no nosso citation, tem isso daqui. Vamos refazer isso daqui, vai. Vou deletar essa citation que a gente colocou. Colocar o lambda port aqui. Clicar com o botão direito, no caso. Vamos assinalar o citation, port, lambda port. Em vez de selecionar o patch como referência, vamos selecionar o ground plane. Bora tentar, né? Agora sim, validou? Validou, tudo certinho. Agora, a referência ao ground plane vai para o patch, né? E a gente consegue rodar a simulação como um todo. Bom, enquanto a simulação carrega, vamos diminuir aqui o zoom. Vocês estão vendo que a parte de modelagem não é tão complexa assim. A gente conseguiu fazer uma modelagem relativamente simples, a gente só precisou usar, sei lá, a função Unite, que é um pouquinho diferente, mas a configuração tem bastante coisa diferente. A gente vai ter que configurar essa simulação para uma faixa de frequência específica, a gente vai ter que configurar um sweep, a gente vai ter que configurar a quantidade de pontos. Então, é um projeto que, dentro da parte de análise e de configuração, ele é bem diferente. Bom, eu vou esperar a simulação acabar de acontecer para não passar muito tempo aqui no vídeo. Eu vou pausar esse vídeo aqui, vou tomar uma água e quando acabar, opa, no caso já acabou, eu vou tomar água depois então, porque agora a gente tem a simulação completa, sem grandes problemas. Uma coisa que a gente pode fazer é aqui nos results e fazer um reporte das informações. A gente pode fazer, por exemplo, um reporte para o terminal S e a gente vai observar aqui como é que funciona a intensidade, né, a recepção de sinal dessa antena conforme passam as frequências. A gente fez o projeto para 7.5 GHz de frequência e o nosso sweep foi de 5 a 10, lembram? Então, a gente vê que ele tem uma recepção interessante até 8 GHz, tem uma queda e volta mais ou menos nos 9 GHz, a gente vê uma queda ali na região do 10 também. Se a gente quisesse, a gente poderia colocar o sweep um pouco maior e ver o comportamento dessa antena em mais faixas de frequência, mas não vai ser necessário. Bom, a gente pode fazer, por exemplo, o terminal S. Deixa eu pegar mais um plot retangular que seja interessante. Por exemplo, sei lá, o VSWR, caso eu queira. O VSWR é uma outra variável. A gente não quer que ela seja muito elevada, não quer que ela seja acima de 2, por exemplo. E a gente vê que dessa antena é um pouquinho grande, assim, conforme a frequência. Mas enfim, a ideia que a gente tem é que a gente consegue ver várias coisas a partir disso daqui. Se a gente quiser, por exemplo, ver o padrão de radiação, ou se a gente quiser fazer um design 3D do ganho da antena, a gente vai precisar ir aqui em Radiation, vai em Far Field Setup e fazer uma esfera infinita. O que é a esfera infinita? Aqui ele vai desenhar uma esfera e ela vai ser infinita no design que a gente fez. O nome explica bastante, né? Bom, vou diminuir um pouquinho o step size, porque eu quero uma coisa mais precisa. E a gente vai fazer um sweep que vai ser de menos 180 a 180 no plano φ, que é o plano que é o equivalente ao equador. E a gente vai ter um sweep de 0 a 180 no plano θ, né, na direção, enfim, na coordenada θ, que é o vertical mais ou menos equivalente aos meridianos, se a gente trouxer para um globo. Beleza? A gente adicionou ali um setup de radiação. Agora, se a gente for nos resultados, a gente consegue fazer um report de far fields. E agora sim, eu vou pegar um plot 3D. Quero ver o ganho da antena em dB. Eu vou pedir meu report. E a gente vê que agora sim a gente tem um plot de ganho da antena em 3D. No projeto que a gente fez, eu até expliquei, né? O ganho da antena é a capacidade que ela tem de converter os sinais elétricos em as ondas eletromagnéticas em sinais elétricos. Então a gente vê que ele tem essa geometria aqui.
É um pouco diferente, mas é que a gente consegue. Uma outra coisa que a gente pode fazer, bem rapidinho. Far Field Report, Radiation Pattern. O que é o Radiation Pattern? Aqui a gente vai fazer um sweep em θ e a gente pode fazer um sweep em todas as regiões de φ. Como eu só quero saber como é que o padrão de radiação altera dentro de θ, vou colocar aqui 90 graus, beleza, selecionei, e eu vou dar um novo report. Aqui a gente vê, por exemplo, que o φ que a gente configurou de 0 a 180 tem esse formato aqui, tá vendo? Se a gente fosse fazer o resultado para, deixa eu ver aqui, Farfield Report, Radiation Pattern, em vez do sweep primário for θ, vamos fazer para φ, e a gente escolhe um valor fixo de θ, eu vou fixar aqui em 90 graus. Por que eu estou fazendo isso? Depois eu vou mostrar, mas a gente consegue deixar específico. A gente consegue fazer um overlay dessas informações que a gente pegou para o campo. Tá vendo? Então, se a gente for olhar no plano XY da nossa antena, ele tem um ganho que alterna nesse sentido aqui. É desse jeito. Ele tem uma diretividade, ele é bastante direcionado para trás aqui e para frente, de 90 a menos 90. Bora lá voltar para o nosso design. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Muito fácil, clica aqui no botão direito, Plot Fields, vou colocar Radiation Field, e a gente tem esse 2D, os dois 2D aqui que a gente tem. Pronto. Eu vou tirar o zoom aqui, ele acabou que deu um zoom muito grande, então eu vou ter que aumentar um pouco o tamanho deles, né? Porque as cores estão meio que ofuscando. Vamos colocar aqui a transparência dele. Pode ser 0,90 para a escala. Vou colocar um dos dois. A gente vai ficar com um gráfico bem gigantão, mas a gente vai conseguir entender direitinho como é que funciona. Pronto. Vou dar um apply aqui. Fechei, tá tudo certo. Vou dar um zoom out. Se a gente olhar com cuidado, aqui, a gente consegue perceber que a gente tem um ganho orientado nessa direção aqui e aqui para baixo. E nesse eixo aqui, que no nosso caso é o eixo X, o ganho não é tão elevado. Vamos girar no outro sentido, para trazer um plano YZ. A gente vê que o ganho tem esse padrão aqui nessa direção, e como a gente só fez o sweep até 180 graus, a gente não sabe qual é que é na outra aqui. Uma coisa que eu vou fazer agora é fazer um overlay em 3D. Então eu vou tirar esses dois aqui, vou pegar o plot de ganho que a gente tem em 3D, e vou aumentar a escala dele para a gente conseguir ver direitinho. Vou colocar em 0,75. Apliquei, vou mudar para uma vista isométrica, e agora a gente consegue ver que o ganho da antena, como eu falei, ele é direcionado nessa direção aqui, né? Ele é direcionado para o eixo Y, e no eixo X ele tem uma intensidade um pouquinho menor, certo? A escala de cores é, obviamente, do ganho maior para o ganho menor. O que a gente consegue fazer de simulação para essa antena é isso aqui que eu acabei de mostrar. A gente passou por todos os passos de simulação, de design e de configuração. E agora a gente vai partir para outra parte do nosso experimento. Eu vou compartilhar aqui. Bom, a gente finalizou o experimento A, que é a antena de microfita retangular. Vamos para o experimento B, que é a antena de microfita circular. Bom, a próxima parte desse experimento era a gente pegar essa mesma antena de microfita e trocar o formato do PET para um formato específico. No meu caso, eu até abri aqui o Moodle para a gente observar. Está aqui meu nome, Daniel Oscar, e eu sou do grupo A. Então, do nosso documento, eu sou do grupo A, então o tipo de PET que eu tenho que fazer é um PET circular com 16 milímetros de diâmetro. E a mesma coisa, a gente vai fazer uma antena de microfita com as mesmas especificações, trocando o PET. Só isso. O que eu vou fazer?
Para salvar um pouquinho de tempo em simulação, eu vou copiar isso daqui e eu vou, opa, copy, bora lá, cadê o paste? Oxe, tá, peraí, copiei, vou selecionar aqui o projeto. Hum, Bom, eu queria salvar um pouco de tempo em modelagem, acabei que eu mostrei o outro aqui. Vou fazer em cima do nosso mesmo design do HFSS, como a gente já finalizou tudo, não tem muito problema. Então eu vou tirar aqui o field plot, deixar tudo invisível. E como eu vou deletar, como eu vou editar no caso, a parte do patch, a geometria vai mudar e a gente vai ter que refazer toda a simulação do zero. Não é muito problema, é, a gente consegue fazer quantas vezes a gente quiser. Então vamos lá. No projeto, a gente vê que a gente usou a função unite, né, para unir o patch com o feedline. Só que dessa vez a gente quer que o feedline se preserve e que a gente tenha um patch que dê para editar. Em vez de usar um create box, a gente vai utilizar um create cylinder e fazer o draw cylinder e a gente vai fazer um cilindro de 16 milímetros de diâmetro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é deletar a função unite aqui. Agora sim, o patch e o nosso feedline são entidades separadas. Eu vou, antes de tudo, deletar o patch que a gente tinha, patch retangular. Vou desenhar um cilindro de dimensões arbitrárias novamente. Opa, coloquei draw circle. Ai, qual é que é o tamanho do cilindro aqui? Peraí. Deixa eu desenhar um cilindro bonitinho. Pronto, agora sim. Draw cylinder, tá aqui como vácuo. Vou colocar o nome dele de Circular Patch. Material, eu já vou assinalar como cobre. Salva um pouco de tempo, mesma cor que a gente já tinha colocado. Transparência eu não vou editar. Pronto, agora a gente tem o nosso Circular Patch. A gente só quer colocar ele aqui com as dimensões devidas. Então vou em Create Cylinder e vamos ver as coisas. O raio que a gente colocou foi de foi solicitado é de 16 milímetros, certo? O diâmetro é de 16 milímetros, então o raio é de 8. Para a altura, a gente quer a altura padrão, tanto do nosso feedline, quanto do patch, quanto do ground plane, que é de 0,1 milímetros. A posição do centro, a gente vai ter que pensar um pouquinho. Como a gente quer que ele seja centralizado, a gente pode colocar aqui em x, posição 0, e y, posição 0. Só que em z, ele tem que ficar em cima do nosso substrato dielétrico. Então, eu vou colocar 0,994, que é a mesma posição que a gente tem, por exemplo, para a nossa feedline. Tá vendo? Peraí. Feedline, create box, 0,894. Opa, verdade, 0,894. Então, vou mudar aqui o cilindro. 0,894. Pronto. Agora a gente tem um desenho em que o pad está, em que ele está. A gente tem um cilindro posicionado, a gente tem a feedline que ainda é uma entidade separada. Vou apertar Ctrl, selecionar os dois Unite, sem muita conversinha, sem muita bagunça. Opa, vou dar um Ctrl Z aqui. Vou selecionar primeiro o patch, depois o feedline. Agora quando eu der Unite, eles vão ficar dentro só do Circular Patch e já vai estar com o material assinalado de cobre. Bom, como ele até falou aqui, as soluções foram invalidadas, porque a gente mudou a geometria do problema. Então, vamos dar uma olhada aqui em como é que está o nosso projeto e se a gente precisa adaptar mais alguma coisa. Mas, em suma, o que a gente tem não mudou, certo? A gente continua tendo o nosso patch, que vai funcionar como aporte, né? A gente tem a lâmpada de port aqui feita, a gente tem o nosso patch e a gente tem o nosso ground plane. A lâmpada de port está fazendo a passagem do sinal entre os dois. A gente tem a nossa Radiant Box de ar, não vai mudar nada.
não vai mudar em nada no caso. E a gente tem o substrato que também não vai mudar. Opa, uma coisa que a gente pode fazer aqui é que a gente tem o εr como 2.2, né? Uma coisa que a gente pode fazer para o substrate, cadê? É observando o material que ele está sendo feito, escolher um material que tem uma permeabilidade de 2.2. Então vou dar um... Opa, peraí. Consegui fazer um sort. Aqui, ó. A gente tem vários materiais com 2.2 de permeabilidade. Vou até selecionar esse Nautech aqui, eu acho. Pode ser, né? Deixa eu... Bom, é isso aí. Vou selecionar o Nautech, ver se está tudo certo. Bom, agora sim, eu consigo voltar aqui para a simulação. Validar, tá tudo certinho, como eu disse. Eu já fiz a Radiant Boundary, eu já fiz a Lamp Port, tá tudo feito. Então a gente só precisa botar para analisar mais uma vez e observar como é que funciona. Enquanto a gente espera a simulação rodar, eu posso ir para o projeto do patch retangular aqui e observar que o nosso substrato, que é de epóxi, vamos selecionar ele aqui, eu vou em Edit, e a gente consegue ver que a permeabilidade relativa, a permissividade relativa no caso, que é a permissividade elétrica, né? É de 4.4. Então é o dobro do que foi solicitado. A gente consegue mudar sem muito problema. Tá tudo bem. A gente consegue mudar sem muito problema para fazer as coisas acontecerem. Inclusive foi o que a gente fez aqui no desenho do nosso patch circular. Bom, ele está rodando o projeto. Vamos esperar até ele terminar a simulação. Mas, em suma, o que a gente precisa fazer para mudar o formato do patch é isso. Se fosse qualquer um dos outros grupos... Opa, terminou aqui. Se fosse qualquer um dos outros grupos, como é o, sei lá, próprio grupo B, o grupo C, o grupo D, o grupo E, bastava a gente fazer esse design aqui, colocar ele na posição do patch e, e trocar, né, o nosso retângulo ou o nosso círculo por uma forma tridimensional desse mesmo tamanho. Bom, deu tudo certo aqui. Então vamos abrir os resultados. E esses aqui são simulações antigas, não são mais válidas, né? O Infinite Sphere, agora eu quero editar e de 0 a 180 para 0 a 360 graus. Pronto. Por que que eu fiz isso? Porque a gente pode aqui nos resultados, a gente já tem o Far Fields, né? Vamos fazer um Radiation Pattern, mais uma vez. A gente pode pegar o ganho em dB para θ, quando φ tem um valor fixo de 90 graus. Deixa eu abrir aqui. 90 graus. Beleza. Vou pedir para ele fazer o reporte para a gente. Fez reporte. Vou em mais um aqui. Far Fields, Radiation Pattern. Agora eu quero φ quando θ é igual a 90 graus. Quero fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, de mostrar os desenhos, né, do ganho. E para isso eu preciso ter um sweep em φ e um sweep em θ. Bom, beleza. Esse aqui é a posição do sweep em 1. Esse aqui, opa, eu coloquei a variável errada aqui. Pronto, agora sim. Em dB, que é a unidade que a gente vai utilizar para fazer a medição. Pronto. A gente tem o plot para φ, a gente tem o plot para θ. Vamos fazer o mesmo plot 3D. Então, fazer um Far Field Report, 3D Polar Plot. E eu quero ver o ganho total ainda em dB. Bora ver se a gente consegue mudar muito a forma, né, o funcionamento do ganho com base no formato da antena. Uma resposta mudou pra caramba. A resposta é sim. A gente tem uma mudança bem destacada. Uma outra coisa que a gente pode fazer, só fazer um plot retangular mesmo, do terminal S parameter.
Bom, vocês estão vendo que ele tem um perfil bem diferente, né? Na frequência 7.5, a gente tem um valor mínimo e depois ele aumenta. Se a gente trouxesse os dados de simulação do patch retangular, posso até mostrar aqui para vocês, a gente tem esse formato de patch, né, de 3.75 a 11.25, a gente tem esse desenho. E um intervalo semelhante para o patch redondo, né, para o patch circular a gente tem isso. Então, realmente, é uma mudança bem destacada. Bom, vou selecionar o modelo, bora fazer aquele overlay ali de campo, mais uma vez. Vou pegar os dois desenhos em 2D, vou aumentar um pouquinho a escala deles de 0.2 para 0.75. Beleza. Coloquei aquele apply, a câmera sempre dá aquela bugada, não tem problema. Vamos colocar tudo na vista ativa. Pronto. Agora a gente tem o comportamento nesse sweep aqui, nessa direção de sweep, e o comportamento nessa direção de sweep. Ele está meio oculto aqui pela nossa peça, mas vocês estão vendo que é isso aqui. Próxima coisa que a gente pode fazer, pegar o field, radiation field, vamos colocar o 3D logo. Tudo lindo, tudo bonito. Colocar aquele apply, eu vou aumentar um pouquinho a escala dele, para a gente entender um pouquinho melhor. Pronto, agora sim. Vou colocar uma vista isométrica. E a gente consegue observar que a gente tem um ganho que é bem concentrado em todas as direções. A gente só tem uma perda de ganho aqui para baixo, na parte de baixo, né, no nosso ground, no nosso aterramento. Mas aí realmente a gente não quer receber sinal dentro do aterramento, então faz sentido. Bom, e com isso a gente encerra toda a simulação de todos os projetos. Essas aí são as referências bibliográficas. Todos os vídeos do YouTube foram entregues. Eu li alguns artigos também para entender um pouco melhor como é que funciona. E eu agradeço a sua atenção. Espero que você tenha curtido o tempo de vídeo aqui, as simulações que a gente fez. E obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite aí para vocês. Tchau, tchau.